Olá, meu nome é Thalita Caroline, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Design do mestrado da Universidade Federal de Pernambuco e eu vim falar sobre o artigo intitulado Análise Paramétrica de Cadeiras Escolares Adaptadas. Juntamente comigo nesse trabalho estão a professora e doutora Juliana Fonseca de Queiroz Marcelino, da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora e doutora Laura Bezerra Martins, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, como forma introdutória, gostaria de primeiro explicar o que seria a análise paramétrica. Então, de acordo com o Mike Baxter, a análise paramétrica serve para comparar os produtos em desenvolvimento com produtos já existentes ou aqueles dos concorrentes. Então, é essa comparação de produtos do mercado. Então, essa comparação ela é feita baseando-se em algumas variáveis. E essas variáveis elas são chamadas de parâmetros comparativos. Então, especificamente para esse trabalho, o público em questão são crianças com paralisia cerebral. Então, de forma resumida, o que seria a paralisia cerebral? Né? Paralisia cerebral é um conjunto de condições não progressivas resultantes de danos ao cérebro. Então, dependendo de onde essas lesões são acometidas no cérebro, a criança ela vai ter diferentes repercussões. Então, ela pode ser afetada de forma mais motora, cognitiva, enfim, entre outras. Então, para essas crianças que têm essas limitações físicas, muitas das vezes físicas, além das cognitivas, é importante que no contexto escolar elas tenham mobiliários adaptados para elas poderem realizar suas atividades escolares. Então, as cadeiras adaptadas no contexto escolar, especificamente em sala de aula, né, ela é extremamente importante para essas crianças realizarem as atividades escolares propostas. Então, escrita, desenho, esse mobiliário adaptado auxilia essa criança a realizar essas atividades de forma mais funcional e com mais autonomia. Então, o objetivo desse trabalho é analisar as cadeiras escolares adaptadas, comercializadas nacionalmente, utilizando a técnica de análise paramétrica. Então, foi realizada uma pesquisa de mercado no Google Shopping, utilizando os termos cadeira escolar adaptada para paralisia cerebral e cadeira de posicionamento. Então, critérios de inclusão para esses produtos foram cadeiras especializadas para pessoas com paralisia cerebral e os critérios de exclusão foram cadeiras que não disponibilizam preço no site e cadeiras que não disponibilizam as dimensões no site. Então, após a aplicação desses critérios, 35 modelos de cadeiras foram encontradas. A mesma cadeira era muitas vezes encontrada por diferentes fornecedores. Então, foi feito esse gráfico mostrando cada cadeira e quantos fornecedores vendiam esse tipo de cadeira. Então, as cadeiras foram codificadas e para dessa forma facilitar para a gente conseguir visualizar quais cadeiras são mais comercializadas e quais são menos comercializadas. Como pode-se ver, as cadeiras A e B são as mais comercializadas. Então, a gente percebe uma variação de preço grande entre as cadeiras, né? Uma variação de R$ 1.430 a R$ 8.541. Isso reflete numa realidade que é vista no dia a dia, em que essas cadeiras, o preço dessas cadeiras, muitas vezes é inacessível para uma parcela da população. Então, outro ponto que é visto em relação a essas cadeiras adaptadas é que ela precisa de muitas adaptações nela mesma. Então, ela precisa de cintos peitorais, cinto pélvico, apoio de pés. Então, e ela precisa ser extremamente regulável para um maior conforto e funcionalidade. Então, a gente pode ver que um produto adequado para uma pessoa não será necessariamente adequado para outra. Então, é muito importante, quando confeccionar um produto ou pensar num produto, num projeto de produto, a gente saber qual é o público que a gente está lidando, né? Então,
para pessoas com deficiências neuromotoras, como é a paralisia cerebral, essas crianças possuem dificuldades de controle de tronco, dificuldade de controle cervical, estabilidade corporal. É importante entender quais são essas adaptações que são necessárias para manter essa criança numa postura ergonomicamente adequada. Então, para concluir, né, os parâmetros quantitativos e qualitativos analisados na presente pesquisa possibilitam a comparação entre os produtos e o conhecimento de suas particularidades. Então, esse conhecimento pode auxiliar futuros designers no projeto de produtos acessíveis para o contexto escolar e pode auxiliar também profissionais de saúde a compreender mais das necessidades dessas crianças no contexto escolar. Agradeço, obrigada pela atenção.